Você sabia que Caim foi o primeiro homem a oferecer um culto a Deus, um sacrifício? E também ele teve a infelicidade de ser rejeitado, não é? Por Deus. E por que isso? Será que é tão somente por conta do tipo de oferta? Ele não levou um cordeiro, ele levou as primícias daquilo que ele plantava, né? Ele era um agricultor. E será que o problema mesmo foi a questão do sacrifício? Porque se a gente for lá para a lei mosaica, a gente vai ver que tinha sacrifícios de cereais, de legumes e tudo mais, não é? É claro que a gente sabe que esses sacrifícios, eles eram por outras questões. Os vegetais tinham o seu papel, o sacrifício de animal tinha o seu papel, mas o problema de Caim ainda hoje afeta muitas pessoas. E Deus, ele pode rejeitar o seu culto, o meu culto, porque se nós estivermos da mesma maneira de Caim. E que maneira é essa? Nós precisamos olhar para o coração de Caim. Foi por isso que a oferta dele foi rejeitada. Caim, ele era religioso. Caim acreditava em Deus. Caim até tentava seguir ali algum preceito para poder ter um relacionamento com Deus. Mas o problema de Caim é o problema que pode estar acontecendo com muita gente. Ele tinha um problema sério, que era o problema do coração dele. Ele era insubmisso. Ele era rebelde. Ele queria fazer as coisas do jeito dele. E aí é que mora o grande problema, o grande perigo, né? Na vida de Caim. E o pecado de Caim queria ser tão íntimo dele, o pecado quer ser tão íntimo nosso, como a mulher é para o seu marido, íntimos. Mas Deus deu uma advertência dizendo, você não pode ter essa intimidade com o pecado. O pecado não pode ser seu parceiro, seu amante. Você tem que ser senhor do pecado e você deve se impor ao pecado, porque senão ele vai te dominar. Este foi o aviso de Deus para Caim, porque Deus queria dizer para Caim o seguinte, nem todo culto agrada a Deus. Uma fé, ou melhor, uma religião sem fé, ela produz violência. Foi o que aconteceu na vida de Caim. Ele tinha lá suas atividades religiosas, sem a fé genuína, seu coração realmente devoto ao Senhor. Isso provocou o que nele? Provocou a sua ruína, provocou a ruína da sua família, provocou violência, né, na vida de Caim. A história de Caim não é sobre um assassinato antigo. Os dois irmãos, os primeiros irmãos ali da história, a gente já vê nessa grande confusão, o pecado entrou no mundo e já destruiu uma família. Mas não tem a ver essa história com esse relacionamento familiar, esse assassino, né, antigo aí que a gente pode ver. É sobre o perigo de tentar servir a Deus sem ouvi-lo. Caim não ouvia a Deus, não ouvia o que Deus, os desígnios de Deus. E isso pode acontecer com muita gente. Tem gente que quer ser missionário, tem gente que quer ser pastor, tem gente que está fazendo teologia por aí, tem gente que vai em igrejas por aí, mas quer fazer as coisas do seu jeito, da maneira que acha bonito, da maneira que sente que é o melhor, e não presta atenção em Deus. E aí cai no pecado de Caim, insubmisso, rebelde, que não dava ouvidos a Deus. Aí quando Deus se aproxima de nós, como se aproximou de Caim, e mostra, olha, você deve viver de determinada maneira, olha, o culto que me agrada é assim, assim, assado. Tem tudo isso na palavra de Deus. O que a pessoa faz? Não, isso aí é legalismo, isso aí é ser muito conservador, não, ser dessa forma. E aí a gente inventa várias coisas, né? Não, antigamente era assim, mas agora as coisas mudaram e a gente vai tentando fazer do nosso jeito. E não se admire se a sua oferta a Deus for rejeitada. Isso não é à toa, porque a história de Caim, ela é super atual hoje e vai se repetir, vai se repetir não. Nós vamos ver os resultados lá diante de Deus, quando nós estivermos diante dele. Não é isso que a Bíblia fala? Várias pessoas estarão ali na frente de Deus e vão falar assim, mas Deus, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz e aconteci, em teu nome. E Deus vai falar o que para essa pessoa? Nunca te conheci, aparte-se de mim, para as trevas exteriores.
Por que isso? Será que a pessoa vai falar, ai, tadinho de mim, fui pego de surpresa? Não! Deus avisou. Há uma maneira de obedecer a Deus. Eu trouxe essa história de Caim, mas se você é um leitor da Bíblia, se você for para Gênesis 6, você vai ver a história de Noé. E duas vezes no capítulo, lá vai dizer o seguinte, que Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenara. Olha a diferença de histórias. Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenara. E isso, obviamente, agrada a Deus. E isso abençoa a vida, né, do ser humano. Quem é mais beneficiado em fazer a vontade de Deus da maneira de Deus somos nós. Isso significa humildade. Isso significa dependência. Eu não sei como devo viver, eu preciso de Deus. Veja, volta aí a história de Adão e Eva, os pais de Caim. Adão e Eva não eram para comer daquele fruto, que era um sinal de desobediência, mas o que eles falaram? Não, eu confio em mim. Eu quero ser sabedora do bem e do mal, então eu vou comer desse fruto como a serpente me disse. E assim eu vou fazer do meu jeito e eu vou alcançar esse conhecimento e eu vou ser como Deus. E o que aconteceu? Deu ruim, deu errado, porque Adão e Eva pegaram um atalho e desobedeceram a Deus. Então a vida é essa. Essa história de Caim é excelente. Caim não era ateu. Caim acreditava em Deus. Caim ofereceu sacrifício a Deus. Caim tinha uma casca de religioso, mas o seu coração era rebelde. Ele queria fazer as coisas do jeito dele, sem prestar atenção nos desígnios de Deus, da maneira de Deus. Eu disse para você aqui no início que no templo, no tabernáculo, oferecia-se sacrifícios de legumes, de cereais, mas tinha um propósito, um motivo, tinha um contexto que Deus explicou. Assim como o sacrifício de animal, né, da ovelha, tinha também o contexto, o motivo. Então a pessoa deveria levar esses sacrifícios dentro do padrão e da maneira de Deus. Mas Caim falou, eu sei o que eu estou fazendo. E sofreu as consequências. Mesmo depois dele ainda ser desobediente, fazer a coisa errada, Deus ainda foi atrás dele, porque Deus é assim, é misericordioso. Foi atrás dele, dizendo para ele, né, buscando que ele ainda tivesse se arrependido, mas no coração de Caim não tinha arrependimento. Por quê? É o coração dele, dureza, queria do jeito dele. Então, já que Deus não aceitou, ele também não queria saber de mais nada. Este é o problema de Caim. Este pode ser o problema hoje que a gente vê nas igrejas e na nossa vida. Então esse vídeo aqui é para que você tenha cuidado. Não sirva a Deus do seu jeito. Sempre tenha um pé atrás. Sempre pergunte a Deus, Deus, essa maneira que eu estou fazendo está certa? Essa igreja que eu estou indo é do teu agrado? A maneira que eu adoro ao Senhor é de fato, é espírito, é verdade? Deus, som do meu coração, me examina, me mostra e peça a Deus misericórdia para que você tenha um coração quebrantado e não se endureça como Caim. Deus abençoe sua vida e até a próxima.